Paz do Senhor aos amados irmãos, boa noite. Irmãos, nós estamos aqui na igreja para trazer uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração, nesta quarta-feira que geralmente nós teríamos um culto de ensino, onde os irmãos viriam à casa do Senhor para adorar a Deus, para cantar hinos, para pedir oração, para contar testemunho. Estou aqui sozinho, não sozinho, né? Sozinho em pessoa, mas está comigo aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele está contemplando o coração da igreja, as orações e também junto comigo aqui para poder ministrar essa palavra ao coração da igreja. Irmãos, eu quero iniciar fazendo oração, fazer um pedido de oração ao nosso irmão Divino Cassiano, que é esposo da nossa irmã Vanusa. Ele está internado, foi internado agora há pouco no Santa Clara, se eu não estiver enganado, no hospital, e nós vamos orar por ele. O irmão Gilberto continua também internado e nós vamos orar por todos eles, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te adorar, Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, que só o Senhor é digno de toda honra, louvor e adoração. Deus, a nossa confiança está em Ti. Meu Deus, o nosso coração está firmado nas Tuas promessas, na Tua palavra, na Tua bendita presença. E nós nos enchemos de esperança, meu Deus, quando lembramos, meu Deus, daquilo que o Senhor já falou, porque cremos que o Senhor é imutável e todas as Tuas promessas, Senhor, nenhuma delas vão cair por terra, porque a Tua palavra vai se cumprir. Cada tio, cada hífen, cada ponto da Tua palavra, Senhor, ela se cumpre, porque foi o Senhor que a falou e o Senhor que deixou para nós meditarmos e guardar no nosso coração. Senhor, eu quero Te apresentar a vida do irmão Gilberto, meu Deus, nesta noite que está internado, Senhor, no hospital. Meu Deus, que o Senhor possa visitá-lo, meu Deus, e que o Senhor possa dar restauração, se assim for a Tua vontade. Nós clamamos o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, e também, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, pelo irmão Divino Cassiano, esposa da nossa irmã Vanusa. Deus, vai com a Tua mão poderosa e visita-o, Senhor. Seja feita a Tua vontade, meu Deus, mas que o Senhor o ajude a se recuperar. Guarda a irmã Vanusa, toda a família, Senhor, meu Deus, e que eles possam, Senhor, permanecer firmes, Senhor, sem perder a esperança, crendo que o Senhor é dono de todas as coisas. Nós entregamos essas pessoas em Suas mãos, Te pedimos por todos aqueles, meu Deus, que a igreja tem intercedido, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que encontra-se aqui em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 17, e nós leremos até o verso 26, diz assim a palavra do Senhor: Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto no absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. E bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós lemos Lamentações, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 26. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido da igreja, e o profeta Jeremias, que havia profetizado por mais de 50 anos aquela nação, que Deus faria vir sobre eles a Babilônia, para usar como uma disciplina do Senhor, por conta daquele povo ter se afastado de Deus, ter se entregue à idolatria, cometido adultério espiritual.
E o Senhor então usa o profeta Jeremias para avisar aquele povo sobre essa ira vindoura do Senhor. E Jeremias vai profetizar por vários anos, mas o povo não se arrepende. O povo continua na idolatria, continua na desobediência, até que finalmente a Babilônia invade a nação de Israel e os leva cativo. Invade Jerusalém e aquela cidade é dizimada, muitas pessoas são mortas, mulheres, crianças, e o profeta então enxerga isso, vê isso. E ele então, mesmo havendo profetizado, sabendo que era algo da parte do Senhor, que Deus havia um propósito naquele momento de sofrimento, o profeta encheu o seu coração de desesperança. E quando nós lemos aqui Lamentações no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, nós vemos a quantidade de lamentos, de dor e de palavras pesadas, a ponto de Jeremias quase que pedir a própria morte, numa depressão profunda, uma desesperança terrível. E tudo isso, irmãos, essas desesperanças que ocasionam esse sentimento de angústia, de aflição do coração do homem, é uma tragédia anunciada, justamente porque a raça humana, o homem, ele se afastou de Deus. Por conta do pecado, quando o homem se afasta de Deus, esse homem ele é sujeito a todos os males da terra. Inclusive foi por conta desse pecado que entrou a morte, o sofrimento do luto. Por conta desse pecado entrou as dores do parto nas mulheres. Por conta desse pecado entrou o conflito da mulher querer dominar o homem, desde lá de trás, desde lá desse pecado. Por causa do pecado e desse afastamento do homem do Senhor, a terra passou a produzir espinhos, produzir pragas, que ninguém precisa semear, elas nascem. Tudo isso consequência do pecado, porque é essa tragédia humana pelo afastamento de Deus. Mas, nós olhando aqui para esse texto, nós percebemos o que a desesperança, ou a falta de esperança, tem o poder de fazer no coração do homem. O que ele pode fazer com o meu e seu coração? Porque aqui o profeta Jeremias, se você observar a partir do verso 17, nós percebemos muito bem que a desesperança tem esse poder de afastar as pessoas. Ela é capaz de afastar as pessoas dos bons sentimentos, ela é capaz de deixar as pessoas solitárias, e ela também é capaz de trazer somente pensamentos ruins. Além de não pensarmos coisas boas, nós passamos a pensar e conjecturar só coisas ruins. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu olhando para esse texto eu percebo, é que essa desesperança, nos momentos de situações difíceis que nós passamos, nós temos essa condição, que essa situação complicada tem o poder de trazer essa desesperança, e nós nos sentimos solitários, nós nos sentimos afastados das outras pessoas. E aqui, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, aqui a partir do verso 17, a primeira coisa que ele fala: afastou a paz de minha alma. Ou seja, ele não usa o plural, não é da nossa alma, mas ele está tão desesperançoso pela cena que ele assistiu, pela dificuldade, por aquela tragédia que ele vivenciou e que ele havia profetizado, mas a hora que ele viu com seus próprios olhos, talvez ele pensasse que por ele profetizar por quanto tempo, apesar de ter sido espancado, apesar de ter sido jogado numa cisterna para não profetizar, através dos homens zombarem do profeta Jeremias, certamente ele tinha e nutria no seu coração que haveria um arrependimento e o mal não veria sobre aquela nação. Mas ele ao contemplar a quantidade de coisas ruins que aconteceram com a invasão da Babilônia, e certamente na sua alma ele ficou muito abatido e ele ficou desesperançoso. Então a primeira coisa que eu vejo é que essa desesperança, ela torna a pessoa solitária, ela isola, ela afasta a pessoa dos outros. E no verso 17, a primeira coisa que ele fala é minha alma, ele está solitário. Ele fala ainda no verso 17, esqueci-me do bem, eu esqueci. Ele não está falando de outras pessoas, ele está falando dele.
Ele afastou a paz da minha alma, da alma dele, e esqueceu-se do bem. No verso 18 ele disse eu, olha só, mais uma vez, essa desesperança trazendo solidão ao profeta. Já pereceu a minha glória. E ele usa também ainda no verso 18, a minha esperança no Senhor também, ela foi alvo dessa desesperança. Então sempre ele recorrendo a esses pronomes que ele mesmo estava dessa maneira, não eram a sociedade, não eram as pessoas. Ele continua aí no verso 19 também, ele diz que a minha aflição, o meu pranto, ele como se fosse absinto e veneno, falando sempre dele, mostrando que ele estava solitário nessa angústia que ele tem, nessa desesperança. No verso 20 ainda ele volta a falar minha alma novamente, e ele fala, ela se abate dentro de mim, sempre falando, mostrando que essas situações que trazem essa desesperança tem esse condão da primeira coisa que faz é isolar as pessoas, afastar as pessoas e ter esse sentimento de solidão. Tudo era ele mesmo. Ele ficou desesperançoso e ele entrou nesse buraco da solidão. Mas uma segunda coisa que nós percebemos aqui também por esse texto, que a desesperança causa, é que ela é capaz também de nos afastar dos bons sentimentos. Quando é uma situação que nos aflige, uma situação muito complicada, uma situação de dor, uma situação de desesperança, que a gente não consegue enxergar com os olhos da fé, e às vezes a nossa fé fica abalada por qualquer circunstância difícil, essa desesperança, ela tem essa capacidade de nos afastar de todo e qualquer bom sentimento. Olha só, no verso 17, ele fala que essa desesperança, que além dele deixar ele em solidão, também afastou a paz. Olha o que fala, afastou a paz. Era da alma dele, era solitário, mas afastou o bom sentimento da paz. Ele esqueceu o bem. Olha o verso ainda 17, esqueci-me do bem. A paz e o bem, eles são sentimentos que são bons, mas que em um momento de desesperança tem essa capacidade de fazer com que a pessoa esqueça completamente dessa possibilidade, desse sentimento positivo, que aqui no caso seria a paz e o bem. Mas não só isso, irmãos, ele também percebe-se aqui no verso 18, que ele pereceu a sua glória e a esperança foi embora, porque ele estava sem esperança, desesperançoso por conta daquela situação. O sentimento da esperança, que é um sentimento tão bom, também foi embora, diz ele no verso 19. Ele diz que, então disse eu, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Além de ele estar solitário, ele perdeu tudo que era bons sentimentos que poderiam ajudá-lo na caminhada, tudo aquilo que poderia sustentar ele para passar por aquela situação difícil. Olhando para a calamidade, olhando para a situação complicada, ele perdeu a esperança, e a desesperança faz com que todos os bons sentimentos, seja o bem, seja a paz, seja a glória, seja a esperança, se afastaram dele. E há uma outra coisa que, além de a desesperança, ela trazer solidão às pessoas que estão passando por essa desesperança, além dela ser capaz de afastar os bons sentimentos, ela ainda tem o poder de trazer no coração o que é ruim. A pessoa, além de não conseguir pensar o bem, além de não ter bons sentimentos, ela passa a pensar somente o que é ruim. No verso 19, o profeta diz que se sente aflito. Olha no verso 19, ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Olha que sentimento que está dentro do coração dele. Além de não conseguir pensar nada que é bom, não pensar em paz, não pensar em bem, não pensar em esperança, ele ainda está aflito, e é essa aflição que traz amargura, traz absinto para a vida dele. É o que ele fala aí no verso 19, e falando do absinto e do veneno.
É como se essa desesperança que estava no coração do profeta trouxesse esses pensamentos, esses sentimentos para ele. O verso 20, ele diz ainda que a alma dele recorda continuamente e se abate dentro dele. Olha só, mais um sentimento ruim, um sentimento que não é bom, um sentimento que faz mal, sendo implantado e nutrido dentro do coração do profeta por conta dessa desesperança que ele vinha. Então, diante disso tudo, o resultado do profeta ter passado por tudo isso é justamente que a alma dele está abatida dentro dele, que é o verso 20 fala. Por quê? Porque ele está, uma pessoa sem esperança, ela se consome, ela destrói tudo que é bom e ela se torna um pessimista, porque ela não consegue ter mais esperança. Então, na sua concepção, no seu coração, tudo vai dar errado. E uma pessoa pessimista é uma pessoa complicada de estar junto com ela, porque é aquela pessoa que você faz um projeto e fala, nós vamos fazer algo esse final de semana, nós vamos fazer um culto ao ar livre. Não vai dar certo não, porque vai chover. Não, mas na meteorologia não fala que não vai chover esse final de semana. Vamos fazer esse culto, vamos evangelizar pessoas. Não, a meteorologia erra, sempre erra, vai chover. Tudo para ela é pessimista, porque ela não tem esperança. Ao contrário, quando uma pessoa é cheia da esperança, a esperança, ela contagia as outras pessoas. E uma pessoa que está fraca, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, quando ela convive com uma pessoa que é cheia de esperança, essa pessoa tem uma boa palavra e vai fazer com que aquela que está entristecida, ela venha a mudar essa atitude de desesperança dela. Mas até aqui, então, o profeta está falando dessa desesperança que o atingia. E ele, então, a partir aí do verso 21, ele muda o tom. Ele muda o tom e fala, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele muda o tom. Se até aqui o discurso, a fala do profeta é de desesperança, a partir do verso 21 nós temos então finalmente a mudança de tom, a mudança do discurso. O rumo passa a ser outro. Fala, olha, isso tudo que eu estou vendo e está me trazendo desesperança causa esses sentimentos ruins. Ele me traz solidão, ele faz com que eu não consiga pensar coisas boas, ele faz com que eu só pense coisas ruins. Mas tem um detalhe, eu posso mudar isto. Eu vou pensar agora, eu quero trazer a minha memória, eu quero colocar na minha mente, no meu coração, o que me pode dar esperança. E aí o discurso muda. A partir do 21, olha a diferença. Ele começa a falar então, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que interessante, irmãos. Até agora a desesperança produz um sentimento que ele não é público. É um sentimento privado, é um sentimento particular, é um sentimento de visão de eu mesmo, é um sentimento que traz depressão e solidão ao profeta. Mas agora, a primeira vez que ele vai usar, que é a causa de nós não sermos consumidos. Aquilo que nos dá esperança, ela já muda o tom, passa a ser então público, passa a ser uma ampliação da visão do profeta. Ele não está olhando mais só para ele, mas ele está olhando para um povo, olhando para uma nação, olhando para o povo escolhido de Deus, e isso encheu o coração dele, porque agora a esperança, ela ampliou essa visão, e a causa dela não é mais só para mim, mas é para nós. E tem algo que toca no coração do profeta. Veja o verso 24, o que ele vai dizer. Olha só, antes disso, veja o que o verso 22 fala. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, de todos nós. E ele fala no 24, olha lá, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha só, ele já mudou o coração. Se a desesperança estava colocando sentimentos ruins,
e estava deixando que ele não pensasse, não deixava que ele pensasse em nenhum sentimento bom, a hora que a esperança entra no coração, ele muda a solidão, agora somos nós, os relacionamentos, e ele olha para essa palavra e ele declara que agora a porção dele é o Senhor. Diz a minha alma, esperarei nele. Olha só o sentimento bom voltando, porque a esperança voltou. Se a esperança voltou, o profeta agora, ele tem sentimentos dentro do seu coração que são sentimentos bons, sentimentos positivos, sentimentos que fazem o bem. Ele conseguiu agora enxergar novamente quem é o Senhor na vida dele. E o que essa misericórdia, o que a graça do Senhor significa. E isso encheu o seu coração. E ele deixou aqueles sentimentos ruins de lado. Ele deixou a solidão de lado, ele deixou de olhar só para si mesmo, mas ele olhou como um todo e viu o plano de Deus e encheu o coração, e ele falou, agora nós estamos juntos, a misericórdia do Senhor é para todas nós, por isso nós não somos consumidos, e nós temos que esperar, a porção minha é o Senhor, e eu vou esperar nele. E quando isso acontece, irmãos, isso vira o jogo, é algo que... Essa esperança, ela é algo que nasce pela graça de Deus, pelo poder de Deus, porque Ele nos dá essa fé para poder crer que Ele está no controle de tudo, e esse sentimento cresce dentro de nós, e cresce os bons sentimentos. E aí a partir do verso 22, ele fala de coisas boas. Verso 22, ele fala da misericórdia. Verso 23, ele fala da fidelidade. Olha o que ele fala no verso 23, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Na desesperança, esses bons sentimentos não poderiam fluir do coração nem da boca do profeta, mas a partir do momento que a esperança entra de volta no coração do profeta, ele fala da misericórdia no verso 22, ele fala da fidelidade no verso 23, ele fala da herança no verso 24, a minha porção, ou algumas versões, a minha herança é o Senhor. São todas coisas boas que o Senhor faz pelo seu povo, e porque essa esperança trouxe os bons sentimentos de volta para a vida do profeta. Ele viu coisas horríveis, passou por situações difíceis, aquilo estava fazendo mal e ele estava deixando a desesperança tomar conta do seu coração, mas de repente ele fala, não, eu preciso pôr para dentro, eu preciso pensar, eu preciso colocar na minha memória, no meu coração, o que pode dar esperança. E tudo vira. Agora sim, ele sai do sentimento de solidão, ele olha para a coletividade, ele consegue agora finalmente ter sentimentos bons dentro do seu coração e começa a falar. Vemos então que diante disso, tudo que nós lemos aqui nesse trechinho de Lamentações de Jeremias, nós vemos que o profeta conseguiu, pela graça do Senhor, olhando para a graça do Senhor, olhando para a misericórdia do Senhor, renovar a sua esperança. E ele fala então no verso 26, bom é aguardar a salvação. Olha só, bom é aguardar a salvação do Senhor. Ele termina falando no verso 26, a esperança nos faz recordar, irmãos, o que há de melhor. O que há de melhor que nos aguarda. A esperança é que nos faz isso, porque a desesperança não nos deixa ter esse sentimento, mas a esperança, ela faz nós recordarmos o que há de melhor nas promessas do Senhor. E o que é bom? Bom é aguardar essa salvação que Deus já está preparando para aqueles que creem, porque você e eu somos salvos, fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. Quando o profeta fala aqui, no original nós estamos vendo essa palavra plena da salvação, tanto a salvação do que já foi feito na minha vida e na sua vida, a salvação que está sendo feita agora e a salvação que vai vir. Como, pastor? Simples. Quando você estava no mundo e quando você não conhecia a Cristo, você já estava sendo escravo do pecado, escravo da sua própria vontade e escravo do príncipe desse mundo, desse século. Quando o Senhor te alcança agora, você tem a condição de enxergar o seu estado
que era de escravo, e você foi salvo dessa situação de ser escravo do pecado. Você não é mais. Agora você pode não pecar, mas antes você pecava e nem sabia. Então a salvação, ela teve esse aspecto no passado. Mas você está sendo salvo nesse exato momento como? No processo da santificação, porque esse processo também ele é contínuo. Hoje você é melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É um processo, ele está em continuidade. Então você foi salvo da escravidão do pecado, você está sendo salvo dos efeitos do pecado ainda, você está sendo santificado e cada dia você vai progredindo na graça, no conhecimento e vai sendo salvo, mas você ainda vai ser salvo no futuro. Quando? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós seremos salvos da ira vindoura de Deus. Quem não creu, e quem não creu nessa palavra e não creu no Senhor Jesus Cristo já está condenado. Aquele que crê vai ser salvo dessa ira vindoura. Nós não vamos participar dessa ira. Então a salvação que ele consegue enxergar, porque tem esperança, e que nós também temos a esperança em Cristo Jesus, é a esperança da salvação passada, que nós cremos nela, a salvação presente e também a salvação que nós vamos ainda ter no futuro. Finalmente estaremos com Ele. A esperança aqui nos traz a recordação da promessa da salvação em Cristo Jesus. É isso que nos traz no nosso coração. Essa passagem, essa pequeno texto aqui, um pequeno pedaço das Escrituras, elas nos mostram que qualquer situação difícil tem o poder de nos trazer desesperança. Mas como o profeta Jeremias percebeu o quanto isso estava fazendo mal a ele, nós também precisamos perceber que se nós focarmos somente nas coisas ruins, que nós estamos vendo no momento, somente nas notícias ruins, se nós não trazermos à memória o que pode nos dar esperança, nós estaremos solitários, nós estaremos enchendo a nossa cabeça somente com coisas, com pensamentos ruins e não conseguiremos pensar em nada que é bom. Mas, se nós continuarmos olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e para cada promessa dele que está aqui nessa palavra, na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, nós poderemos ainda ter esperança. Nós poderemos ainda lembrar que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, que porque elas se renovam todas as manhãs e grande é a sua fidelidade. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque nós vamos crer nessa palavra, porque hoje você precisa de algo e você às vezes perde o sono, e às vezes você tem que resolver isso amanhã ainda. E a Bíblia diz que a misericórdia do amanhã, que te preocupa hoje, vai renovar somente amanhã de manhã. Todas as manhãs se renovam. Então aquilo que você precisa para amanhã ainda não se renovou, porque vai se renovar amanhã. Guarde o seu coração, lança sobre ele essa ansiedade. Eu quero terminar falando algo para os irmãos, que é algo interessante que tem aqui. Eu não sei se você já estudou esse livro de Lamentações, mas quando nós olhamos aqui para os 5 capítulos que tem aqui no livro de Lamentações, eles foram compostos pelo profeta em um acróstico. O que é isso, um acróstico? O acróstico é uma forma de escrita que você usa todas as letras do alfabeto em ordem. Então, se fosse aqui em português, né, seria A, B, C, D, E, F, e ele colocaria todas as letras do alfabeto e começaria a primeira frase com a segunda frase com B e a terceira frase com C e assim por diante. Essa passagem foi escrita em hebraico, e o hebraico tem 22 letras. Então, quando você olha para o capítulo 1 desse livro do profeta Jeremias, você tem exatamente 22 versículos. Ele começou cada versículo com uma letra do alfabeto, e ele terminou o primeiro
Ele começou o versículo 1 do capítulo 1 com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. E ele vai terminar com a última. E ele vai fazer isso no capítulo 2, exatamente 22 versículos também. Depois ele tem o capítulo 3, que são 66. O único capítulo tem 66 versículos. O capítulo 4 também tem 22 versículos, todas as letras do alfabeto. E o quinto, o capítulo 5 também 22 versículos. Então são 22, 22, 66, 22, 22. Por que 66? Porque 4 capítulos com 22 versículos e um capítulo com 66 versículos. É simples, irmãos. Quando o profeta vai falar de dor, vai falar de vingança, vai falar de sofrimento, ele usa as 22 letras do alfabeto. Quando ele vai falar da graça e da misericórdia, que está no capítulo 3, ele usa 66 vezes, ou seja, ele fala 3 vezes cada letra do alfabeto. O que ele quer falar comigo e com você? Por mais que a situação seja difícil, por mais que as condições sejam desfavoráveis, por mais que as situações tragam dor ao nosso coração, ele está deixando registrado aqui que a graça e a misericórdia do Senhor é 3 vezes maior do que qualquer tipo de sofrimento que pode atingir a minha vida e a sua vida. Eu preciso trazer na minha memória que pode dar esperança. São as misericórdias do Senhor, é a graça do Senhor, é a salvação do Senhor. E quando ele fala isso, ele fala 3 vezes mais do que ele falou da tristeza, falou do sofrimento, falou da vingança, falou da dor. Para a graça e para a misericórdia, ele abundou 3 vezes mais. Porque para falar para mim e para você, que por mais que hoje seja difícil, por mais que você pode chorar a noite inteira, a alegria vem pela manhã. A nossa esperança está sempre no amanhã. Por isso que Jesus, quando deixou o texto da Santa Ceia, falou para nós que todas as vezes que nós comermos o pão, bebemos o vinho, nós anunciamos a morte do Senhor, mas até que Ele venha, para o amanhã. A nossa esperança não é aqui pelos governantes, não é aqui por qualquer tipo de plano econômico, não é nada disso. A nossa esperança tem nome e sobrenome, a nossa esperança é Jesus Cristo. É isso que é a nossa esperança. E é amanhã sempre nós temos que viver pensando, pode ser hoje, mas se a noite está chegando, é amanhã. Talvez seja amanhã, e as misericórdias vão se renovar amanhã, na minha vida e na sua vida. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, e você possa estar firme. Eu sei que nós estamos passando momentos difíceis, momentos complicados, onde nós não sabemos muito bem o que vai acontecer, não sabemos nem se nós poderemos vir para a igreja para poder ter cultos ou até mesmo gravar essa devocional aqui na igreja, gravar um culto aqui na igreja. Mas se não der, nós vamos gravar em casa, nós não vamos deixar de falar com os irmãos, nós temos condição de ligar, nós temos condição de conversar. Nós não sabemos até onde vai essa pandemia, até onde Deus vai permitir. Mas nós sabemos da soberania do Senhor e sabemos e cremos que Ele está no controle de todas as coisas. Guarde o seu coração, não deixa nada te afastar da presença do Senhor, não deixa a sua fé ser abalada por circunstância nenhuma dessa terra, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Fica firme e que você possa meditar sempre na palavra do Senhor e encher o seu coração de esperança. Não deixe essa situação complicada que nós estamos vivendo fazer com que você se isole nos seus sentimentos, igual o profeta fez. Não deixe essa situação difícil que nós estamos vivendo fazer com que você, a desesperança, afaste os bons sentimentos da sua vida. E não deixe
que essa situação tão difícil de desesperança que nós estamos passando só traga sentimentos ruins na sua vida, mas faça como o profeta, traga a sua memória, traga a sua mente o que pode dar esperança. Lembra das promessas do Senhor, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. E se Ele prometeu que vai nos levar para morar com Ele, que nós vamos ter a salvação em Cristo Jesus, você fica firme, fique tranquilo, que pode acontecer o que for, mas a promessa está feita. E tem um detalhe: o nosso Deus, um dos seus atributos é a imutabilidade. Ele não muda. O homem muda, o homem falha, o homem fala e não faz, mas o nosso Deus, Ele cumpre todas as suas palavras, e Ele vela sobre a sua palavra para o cumprir. E hoje eu quero profetizar na sua vida que vai cair por terra todo sentimento de desesperança, e o Senhor vai colocar no teu coração a semente da esperança, que você vai jubilar pela promessa de vida eterna, pela salvação em Cristo Jesus, que já está outorgada àquele que crê. Pastor, e tudo isso que está vivendo, e tudo isso nós estamos vendo, e todo esse assombro, vamos orar para o Senhor fazer uma grande colheita através do quebrantamento de corações para aquelas pessoas que não se renderam ainda ao Senhor Jesus Cristo. Diante dessa situação tão difícil, se rendam a Ele, a começar por aqueles de dentro da tua casa e da minha casa, da minha família, da sua família, a começar por eles, que o Senhor faça a mudança do coração e que possam olhar para Ele e declarar que só Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração, e só Ele pode nos salvar, porque a salvação vem do Senhor e pertence ao Senhor. Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua igreja, Senhor, que recebeu a tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, afastar, Senhor, todo medo, todo pranto, Senhor, todo sentimento de desesperança, e que o Senhor possa encher o coração dos meus irmãos com a tua presença poderosa, meu Deus, e o Senhor possa, Senhor, trazer sobre eles, meu Deus, a unção do teu Espírito Santo, lembrando, Senhor, a tua palavra, cada promessa, meu Deus, bendita que temos aqui, que o Senhor nunca nos abandonou, que o Senhor nunca nos deixou órfãos, Senhor, porque o Senhor está conosco, diz Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos, e aquele que crê não será confundido, Senhor. Nós estamos, meu Deus, crendo na tua promessa, meu Deus, e que veremos a tua glória, e cremos também na tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós te amamos, Senhor, e sabemos que tudo isso vai cooperar para a tua obra, para a tua igreja e para, Senhor, a salvação das almas que estão perdidas. Abençoa, Senhor, os médicos, abençoa, Senhor, cada enfermeiro, cada profissional da saúde, e que o Senhor nos dê, Senhor, condição de nunca, Senhor, perder a nossa esperança, mas sempre olhar para o Senhor, que é, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, Senhor, e abençoa a tua igreja em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida da sua família e sobre todo o povo de Deus. E nós dizemos amém, assim seja. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.